Mais uma vez, boa noite, paz e graça, amém? Glória a Deus por este tempo, por este momento, sem demorar muito. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão nos assistindo, você que está em casa, que não pôde estar aqui no culto, mande, compartilhe o link, para que outros vejam, assista e saiba que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é de geração em gerações, Ele ainda faz, Ele é o mesmo de ontem e de hoje, será eternamente. E Deus aprova este dia, este momento. Há um ano a gente estava passando por uma luta juntamente com os nossos irmãos, com Sandrinho e com Mara, mas hoje nós estamos aqui para celebrar o Deus poderoso que faz milagres. Gostaria de chamar a irmã Mara. Sandrinho já está aqui? Vem cá, Sandrinho. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Deus, aleluia. 2 milagres, né? Mara, aqui na frente, falando, né? Então nós vamos assistir, presenciar. A palavra do Senhor diz lá em João, que quando Jesus ele ressuscita Lázaro, logo em seguida, ele foi convidado para um jantar. Para as pessoas foram de Jerusalém, de toda aquela região, para ver Lázaro, o testemunho de Lázaro, e ver a Jesus. Então, como é importante, né? E muitos daqueles homens que estavam ali creram no Senhor Jesus. Que você nessa noite, que veio a este lugar, se você ainda não crê, que nessa noite, através desse testemunho, você possa crer no Senhor Jesus, no Deus que faz milagres. Amém, glória a Deus. Gente, 2 coisas podem acontecer aqui, tá? Sandrinho fala que quando eu pego o microfone minha voz some. Ou eu posso ser acelerada demais e posso falar muito rápido. Então, alguém que está aqui na frente, ó, se eu falar rápido demais, vai, ou então se eu falar baixo, né? Vocês me corrijam aí, por favor. A pastora já me apresentou, né? Acho que a maioria das pessoas me conhece. Meu esposo, Sandro. E hoje eu vim aqui para contar o que Deus fez na minha vida, né? Quem me conhece sabe que para mim estar nessa posição aqui é extremamente desconfortável. Eu não gosto de microfone, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de ficar assim, né? Todo mundo me olhando em evidência. Mas estar aqui hoje para mim é uma bênção, porque foi uma promessa que eu fiz para Deus em um momento de muito sofrimento em que eu passei. E eu falei para Ele: Senhor, se o Senhor me tirar disso aqui, se o Senhor me livrar, se eu sobreviver, eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez por mim. O máximo de pessoas que eu puder falar de Ti, eu vou falar. E aí eu relutei um pouco, né? Tanto que já tem o quê? 1 ano já que fez. E aí estava me incomodando, eu não estava conseguindo dormir direito, estava dormindo. E aí, de madrugada, vinha na minha mente o processo todo, repassando. E aí, eu procurei a pastora Sandra e falei, né? Sandrinho falou, me orientou a procurar a pastora Sandra. E eu falei: pastora, vê aí um dia, uma data, para que eu possa estar contando, né, o testemunho, o milagre de Deus na minha vida. E aí, eu achei que a pastora ia marcar um domingo de manhã, uma quarta-feira à noite, né? E aí, quando ela me mandou mensagem, falou assim: Mara, eu estava conversando aqui com o Marcos e a gente, dia 7, no domingo à noite, o que é que você acha? E aí eu engasguei, né? E aí eu falei: tá bom, gaguejei na hora, nem sei o que foi que eu respondi direito. E aí eu falei: tá bom, se foi o dia que Deus planejou, vai ser esse dia. E hoje estou aqui, né? Para contar o que foi que Deus fez na minha vida. E eu quero começar esse testemunho com um versículo que está lá em Mateus 9, 27. Vou projetar aí. Mateus 9, 27. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou na casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isto? E eles responderam: sim.
Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e disse: que seja feita segundo a fé que vocês têm. Aqui eu quis trazer esse capítulo para iniciar, porque assim, o mesmo Deus, eu quis falar que o mesmo Deus, né, que operou há muitos anos atrás, é o mesmo Deus que opera milagres ainda hoje, né? Se você tiver fé. Tem vários milagres que Deus operou, mas eu quis trazer esse como diferença. E eu quero dizer para você que eu estou contando desse testemunho hoje, não é para que você, que pena dela, o que aconteceu com ela, não. É para que você, primeiramente, para que o nome de Deus seja glorificado, para que vidas sejam edificadas, para que você seja encorajado, para que você tenha fé, para que você saiba que qualquer coisa que acontecer na sua vida, pode ser qualquer problema que você esteja passando, ou alguém da sua família esteja passando. Deus, se você tiver fé, se você confiar, entregar o controle da sua vida, Ele está com você, sempre estará com você. E a gente acha, né, que nunca vai acontecer alguma coisa assim, dessa forma na nossa vida, né? Nunca vivi uma doença, a gente vê nas redes sociais aí pedidos de oração, pedidos de doação de sangue, e a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. E vem um susto, né? Aquele susto quando acontece. E a gente estava passando por um momento muito bom da nossa vida, né? Eu pedi a Sandrinho para ficar aqui, porque eu posso esquecer de alguma coisa, ele vai me lembrar. E também teve outras coisas que ele viu, conversou com os médicos, que eu não estava presente. E aí, a gente estava passando por um momento muito bom da nossa vida. Dara tinha 6 meses, né? E a gente tinha planejado ela, a gente estava muito feliz com o nascimento de Dara. Ela estava de 6 para 7 meses. E aí, um certo dia eu estava na cozinha lá de casa. E aí, Sandrinho falou assim: Mara, que mancha roxa é essa na tua perna aí? Ele é muito de me observar. E aí eu falei: não sei, acho que deve ser que eu bati em algum lugar. E aí, tá sentindo alguma coisa, sentindo alguma dor? Eu falei: não sinto nada. Aí, Wanda também falou a mesma coisa, me perguntou o que era. E aí eu também estava me sentindo muito cansada. Eu dormia cansada, acordava cansada, mas eu estava achando que era por conta da maternidade, né? Dara não dormia direito à noite, ainda não dormia a noite toda, e aí eu achava que era por conta do cansaço da maternidade mesmo. E aí, outro dia, apareceu um sangue aqui na minha gengiva. E aí Sandra falou assim: Mara, tua gengiva está sangrando, teu dente está sangrando, olha lá no espelho. E aí eu fui no espelho olhar. Eu falei: deve ser porque devo ter... deve ser uma gengivite, o fio dental nesses dias, né, por conta da correria, não devo ter passado o fio dental direito, e aí deu uma gengivite, estou com a gengivite, enfim. Aí fiz escovação, falei: eu vou caprichar aqui mais na escovação e vai ficar tudo bem. Só que aí o que me chamou a atenção é que começou a aparecer várias manchas, outras manchas no corpo, no cotovelo, na perna, no pé. E aí eu falei assim: não, eu preciso procurar um médico. Só que eu falei: não, vou marcar consulta, ainda vai demorar ainda para eu conseguir. E eu vou logo lá no laboratório, né? Eu vou no laboratório e peço logo os exames de sangue. A gente sabe que, quem é da área de saúde sabe que no hemograma a gente consegue ver muita coisa. E aí eu peguei e fui para o laboratório. Chegando no laboratório, eu falei: Fábio, lá no diagnóstico, eu falei: Fábio, coloca aí para mim. Coloca hemograma, coloca ferro, ferritina, coloca vitamina D, também nunca mais eu fiz vitamina D. E aí eu fui falando vários exames que eu queria fazer. E aí ela colocou. E aí eu fui para casa. Quando foi de tarde, o laboratório foi e entrou em contato comigo. E falou assim: a gente precisa repetir o hemograma. Vamos repetir o hemograma. E eu peguei e desci, fui, repeti. Eu já falei: tem alguma coisa no hemograma, tem alguma coisa errada. Eles não quiseram me falar o que foi, não queriam me falar o que foi. E aí eu peguei e repeti o hemograma. Quando foi no outro dia, eu estava trabalhando. E aí, de tarde, Sandra foi me buscar. Aí chegou o resultado do exame. A gente estava no carro. E aí, quando eu abri, tinha uma mensagem do bioquímico falando assim: fala para ela procurar um médico com urgência, que as plaquetas dela estão muito baixas. Só que quando eu abri o exame, o resultado do exame, não era só as plaquetas que estavam baixas. Estava tudo baixo. Minhas plaquetas estavam de 20 mil.
O normal de uma plaqueta geralmente é de 150 mil a 400 mil. A minha estava de 20 mil. Meus leucócitos estavam de 1.059, onde o normal é de 4 mil a 10 mil. Os neutrófilos estavam de 328, onde o normal é de 2 mil a 7 mil. Então, a gente viu que estava tudo baixo. E aí eu falei assim, e agora, Sandrinho? Era de noite, e aí Sandrinho falou assim, vamos para casa, vamos ver o que a gente vai fazer. Quando chegou em casa, aí Sandrinho ligou para uma médica, amiga dele, né, doutora Bruna, não sei se ela está aqui, eles que viriam, não sei se ela está, e conversou com a doutora Bruna, ela falou assim, procura logo um hospital, procura uma emergência, vai lá no hospital. E aí eu falei, agora eu não sei quem é que vai estar no hospital, quem será o médico que está no hospital? E aí eu fiquei sabendo que o doutor Vitor estava lá no hospital, e eu, graças a Deus, doutor Vitor. E aí eu fui lá, o doutor Vitor me atendeu super bem, me examinou. E ele falou assim, Mara, a gente vai fazer alguns exames de sangue e também bora fazer também o exame de dengue, para a gente descartar a dengue. Eu falei, tá bom. E aí ele falou assim, aí eu falei assim, aí coletaram, né, o meu sangue. E aí eu perguntei para a menina, demora muito para sair? Ela falou assim, demora um pouquinho. Aí eu falei, doutor, eu falei com o doutor Vitor, né? Perguntei se eu posso ir em casa, então, enquanto sai o resultado de exame, depois eu volto, quero ver como é que minha filha está. E aí ele falou assim, pode ir. E aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui dar de mamar a Dara, né? E eu falei assim, vou deixar ela bem abastecida. Aí dei a mama toda, depois dei a outra mama, enchi. Falei, deixar ela bem abastecida, mas na hora que eu estava dando mama nela, eu estava assim naquela ternura, aquele carinho, aquela coisa. Eu sempre gostei muito de amamentar, né? Eu falava assim, eu vou dar mama até uns 2 anos, porque eu sou apaixonada em estar ali naquele momentozinho com ela e tal. Mas o que eu não imaginava é que era a última vez, né, que eu estava dando a mama para ela. Que era o último dia que eu estava amamentando ela e que eu ia ficar tantos dias sem ver ela. E aí eu fui e entreguei ela a Wanda, né? Wanda minha cunhada, minha amiga, Wanda é minha irmã, é tudo para mim, assim, minha vizinha. E aí eu peguei e entreguei ela nas mãos de Wanda e falei, Wanda, daqui a pouco eu volto. E aí, nesse tempo, Ilana estava vindo, ela já tinha me ligado e por coincidência ela me ligou e eu falei o que estava acontecendo, ela já começou a chorar, eu falei, calma, daqui a pouco eu estou em casa. E aí ela veio, minha irmã veio comigo, eu falei, Sandro, fica aí com Dara, que eu vou com Ilana para lá, para o hospital. Quando chegou no hospital, aí o rapaz que estava lá, técnico que estava lá, falou assim, teu resultado de exame saiu e você está com dengue. Deu positivo para dengue. Aí eu falei, ai, que bom que era dengue hemorrágica. Eu falei, que bom que é dengue, né? Eu falei, que bom que é dengue. Graças a Deus é dengue, vai passar. E aí eu falou assim, você vai ficar aqui, vai tomar um soro, vai hidratar. E eu falei, tá bom. E aí eu fiquei lá, aí eu falei, dispensei, Ilana, vai para casa, Ilana, já está tarde, eu vou ficar aqui daqui a pouco, quando terminar, o Sandrinho vem me buscar. E aí eu fiquei lá, tomando soro. Aí fiquei uma noite lá na emergência, deitada lá na maca. E aí você vai ficar de observação. E aí, o doutor Vitor veio, acho que foi no outro dia de manhã, ele veio se despedir de mim, falou que estava terminando o plantão dele, eu agradeci, e aí era outro médico que ia entrar. E aí, esse outro médico que ia entrar, na verdade, eu já estava achando alguma coisa estranha, né? E aí, outro médico entrou no dia de manhã, ele veio, falou comigo, ele falou, suas plaquetas estão baixas, você tem que ficar aqui em observação, risco de sangramento e tal. E aí, quando ele falou isso, eu estava preocupada porque eu ia menstruar. E eu falei, doutor, eu vou menstruar, e aí? Eu corro risco de sangramento. Ele falou, não, a gente vai lhe dar uma medicação, e vai passar, você não vai, a gente vai interromper a menstruação. Eu falei, tá bom. E aí depois eu comecei a ficar lá, tinha que ficar lá de observação, e falei, como assim? Eu quero ir para casa, e aí? Aí, o que é que está acontecendo? Aí depois veio a direção do hospital, as outras enfermeiras, e falou assim, você precisa de uma UTI. Você vai precisar de uma UTI. E aí eu falei, mas por que UTI? Não, é porque você precisa ser melhor assistida, e aqui a gente não tem esse suporte para dar para você. Eu falei, então tá bom. Aí eu
tomara que seja para Jequié, né? Jequié tem UTI, é mais perto, conheço todo mundo lá. Conheço muita gente, todo mundo não, conheço muita gente. Vai ficar mais fácil, mais perto. E aí eu fui transferida para... Sandinho assinou a papelada lá e eu fui transferida na sexta-feira, por volta de meio-dia. E eu fui para Ilhéus, transferida para Ilhéus. E aí meu pai foi comigo. Eu falei com o Sandinho que eu queria que ele ficasse para ajudar a Wanda a cuidar de Dara. E aí meu pai foi comigo. E aí a viagem já foi assim, um pouco conturbada, né? Eu não vou contar detalhes aqui, porque não tem necessidade. Mas foi uma viagem um pouco conturbada. E aí na estrada, o pessoal parou, precisou fazer uma parada. E aí eu desci para ir no banheiro. Quando eu desci para ir no banheiro, a minha gengiva estava sangrando. Eu olhei no espelho assim, minha gengiva estava sangrando. Eu falei, minhas plaquetas devem ter baixado mais ainda. E aí, eu peguei, quando eu voltei para a ambulância, aí Sandrinho fez a chamada de vídeo. E ele estava aqui na igreja. Estava tendo um ensaio do grupo de louvor, que ia ter um congresso. Ele falou, não sei se eu vou. Eu falei, você vai para o ensaio, pode ir. E aí, na hora que eu estava lá, Sandrinho fez a chamada de vídeo, o pessoal parou aqui o louvor, o ensaio, e aí fez uma oração por mim, né? Naquele momento, o pastor fez uma oração, estava o pessoal do grupo de louvor, e aí eu já senti uma paz, assim, uma tranquilidade. E aí a gente foi para Ilhéus. E eu lembro que eu cochilei, quando eu acordei, a gente já estava chegando, e estava eu e meu pai ali. E aí, quando a gente chegou lá em Ilhéus, aí eu não estava com vaga na UTI. Você veio com vaga zero. Eu falei assim, e aí o hematologista? Eu precisava também ser examinada por um hematologista. Por isso que eu não fui para Jequié, porque lá não tinha hematologista. E aí você precisa ser examinada pelo hematologista. E o hematologista é o médico que cuida de toda essa parte do sangue, né, dos componentes sanguíneos e tal. Ele falou, não tem hematologista aqui. Aí, mas também Deus sabe todas as coisas, né? Por que eu fui para lá? E aí, chegando lá em Ilhéus, eu estava com vaga zero na UTI, e aí ele falou, você vai passar pela sala vermelha. Primeira sala que você vai passar vai ser a sala vermelha, lá eles vão te examinar, é tipo uma triagem, e aí depois a gente vai encaminhar para outra sala. E aí, a gente sabe que a sala vermelha é um terror, né, gente? Só tem coisa feia. E aí, eu ficava na porta da sala esperando com meu pai na maca, e a gente ouvia gente gemendo, gente gritando, gente chorando, e eu já fiquei com aquela aflição. Eu falei, meu Deus do céu. E aí chegou a minha vez de entrar, né? Que era ordem de chegada ali, as macas eram por ordem de chegada. E aí eu entrei. Eu já fui entrando assim, de olho fechado, para não olhar para o lado. Era uma sala pequena, mais ou menos desse tamanho, assim, um pouquinho só maior, assim, daqui de cima. E aí eu peguei e fui olhando assim para cima e não queria olhar para o lado, só via o pessoal gemendo. E quando eu olhei para o lado assim, aí eu já vi uma entubada, outro vomitando e um monte de bagaceira. Tinha uma pessoa que tinha acabado de morrer, foi. E aí eu estava lá agarradinha com a minha bomba de tirar sangue, de tirar leite, porque eu queria, né, estimular, não queria deixar o leite secar e tal. E estava enchendo demais, e aí eu estava lá segurando a minha bombinha de leite. E aí, aí eu fiquei ali naquele lugar, e eu falei assim, eu olhei para a enfermeira que estava lá, não sei se era enfermeira, se era técnica, eu falei assim, aí eu estava assustada, eu falei, eu quero ir no banheiro. Ela, você não pode ir no banheiro. Eu falei, eu quero fazer xixi. Não, você não pode. Eu quero beber água, eu preciso do meu pai. Meu pai está fora, eu preciso falar com ele. Não, você não pode. Aí pronto, eu já comecei a ficar nervosa. E aí ela falou assim, você é uma paciente grave, você não pode levantar aqui. E eu, só que eu estava assistindo bem, não estava assistindo, não tem nenhum sintoma assim, né? E eles me falavam por que eu tinha que ficar parada lá, quieta. E aí eu já não sabia o que fazer, eu peguei e aproveitei que eles estavam reanimando uma pessoa lá, né? A pessoa teve um problema lá, eles começaram a reanimar. Eu falei, minha vez vai ser agora, eu vou sair daqui. E aí fui saindo de fininho, e ninguém me viu saindo. Eu fugi da sala. Quando eu abri a sala, tinha uma sala trancada cá, tinha uma
uma câmera do outro lado, e parecia cena de filme. Eu saí correndo, eu falei, cadê? Onde é que é a saída? Onde é que é a saída? Onde é que é a saída? E corria, não sabia, né, me localizar ali naquele lugar. E aí eu vi um senhor sentado. E eu falei assim, por favor, me empresta o celular, eu preciso falar com alguém da minha família. Me empresta o celular. E aí ele me emprestou o celular. Quando eu peguei o celular dele, ele estava vendo pornografia. E eu fui e devolvi com tudo. E sabe aquele sonho quando você está assim, que você corre e pensa que você nunca vai chegar? E aí eu procurando a saída, daqui a pouco eu vi um nome bem grande. Saída. Na hora que eu fui em direção àquela porta, que eu abri a porta, meu pai estava sentado bem na porta ali, bem na minha frente, assim. E o pai, pelo amor de Deus, liga para Ilan, liga para Sandrinho, liga para alguém me buscar, eu não quero ficar aqui, pelo amor de Deus. Eu não quero ficar aqui, ninguém vem me ver ainda, eu estou assustada, me tira daqui, que pesadelo é esse? E aí, meu pai olhou para mim e falou assim, eu preciso ir no banheiro. Logo me caiu a ficha, meu Deus, a pressão do meu pai. Meu pai tem pressão alta. E aí eu comecei a me acalmar por conta dele. Aí vieram lá os guardas, né, vieram conversar comigo e tal, me acalmou. E eu peguei e falei, tá bom, vou voltar para a sala. Quando eu estava voltando para a sala, a enfermeira já estava vindo me buscar. Já estava vindo me procurar. E falou, você precisa ficar aqui, você precisa ficar quietinha, porque sua plaqueta está baixa. Se você se movimentar demais, você pode ter um sangramento interno. E aí eu fui, né? Aí, com poucas horas depois, eu fui transferida para a sala amarela. Eu fui transferida para a sala amarela, já era de madrugada. E aí, um deserto mesmo, um vale, né? De madrugada, estava tudo escuro, frio, e eu aqui agarradinha com minha bomba de tirar leite. E aí eu fui, eu lembro, na hora que eu estava entrando na sala assim, era separada por cortinas. Eu só lembro que tinha as cortinas e estava frio, e um gemia de um lado, outro gemia do outro lado. E eu falei assim, meu Deus do céu, que pesadelo é esse? Não conheço ninguém aqui. E aí eu comecei... A gente sabe que Deus é um Deus inquestionável, né? Mas eu comecei a questionar. E eu falei assim, meu Deus do céu, que pesadelo é esse? Senhor, eu sou tua filha, eu não conheço ninguém aqui, mas eu te conheço, eu sou tua filha, por favor, me livra disso, eu quero ir para casa, por favor, Senhor, faz alguma coisa, aquieta meu coração, acalma meu coração, por favor, Deus. E eu comecei a orar. Quando eu vi, eu dormi. E aí eu caí no sono. Quando foi de manhã, eu já acordei assim com um barulho da troca de plantão, né? Tava entrando enfermeiro, saindo enfermeiro, entrando médico, e eu vi eles conversando assim. Ele falou, essa menina chegou aqui agora. Eu fiquei do lado do posto de enfermagem, e ela falou, essa menina chegou aqui, a gente não fez a admissão dela ainda, a gente não sabe nada dela ainda, e passou para outras pessoas. E eles começaram a conversar comigo. Eu contei minha história, eu contei o que aconteceu e tal, que eu estava com suspeita de dengue, precisava de uma UTI, e estava ali porque não tinha ainda uma vaga de UTI. E assim, cada lugar que eu passei, por cada departamento, por cada sala que eu passei, Deus usava uma pessoa para falar comigo. Nessa sala amarela, eu lembro, cada sala que eu passei, eu lembro do nome de cada uma, né? Nessa sala amarela foi Dea, o nome dela era Dea. Ela já chegava cantando, ela já chegava falando com a gente, chegava falando um versículo bíblico. E aí, eu passei mal ali naquela sala amarela pela primeira vez. E ela me socorria, vinha falar comigo. E aí eu fui transferida para outra sala, que chamava de estabilização. Estab, a gente chama Estab. Lá nessa sala de estabilização, eu fiquei pouco tempo e eu conheci uma menina também que chamava Railana. Railana, ela me emprestou o celular dela para eu poder fazer chamada de vídeo para Sandrinho, para eu poder ver Dara, né? Para eu ter algum contato com a minha família. E aí, fiquei na sala de estabilização. Foi quando o Sandrinho foi me visitar, meus irmãos, meu pai foi me visitar nessa sala. E aí, depois eu fui transferida para a UTI. E aí, chegando na UTI, para mim foi o terror. Foi o vale da sombra da morte, né? Inclusive, até separei aqui o versículo para falar, né? Do vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo.
E eu sabia que ele estava comigo ali o tempo inteiro. Com todo lugar que eu passava, tinha alguém ali para poder me dar uma palavra, para poder falar comigo. Era uma forma de Deus falar assim, eu estou aqui, eu estou te ajudando, calma. E aí eu estava lá na UTI. E aí eu consegui chegar na UTI, né? E aí eu ouvia os médicos, olhavam para mim assim e falavam, olha, eles não falavam, né, o que é que eu tinha, eles não podiam falar o que eu tinha, porque não tinha um diagnóstico. Para ter o diagnóstico tinha que ter um hematologista para poder falar o que eu tinha. E aí eles pegavam e falavam para mim, você está fazendo pancitopenia. Pancitopenia é a queda de todas as suas células sanguíneas estão baixando, e quando baixa a gente precisa fazer transfusão. O que eles podiam fazer ali em Ilhéus era isso, né? Me manter viva. Baixava e fazia transfusão. Até conseguir uma regulação, que eu precisava de uma regulação para um lugar que tinha um hematologista. E aí eu não sabia o que estava acontecendo aqui, foi quando o Sandro foi me visitar. E aí Sandro foi me visitar e eu lembro que ele conversou com os médicos, né? E aí eu vou pedir para ele falar um pouquinho o que foi que os médicos falaram aqui, quando ele foi lá me visitar. Então, irmãos, resumindo, né? Era um domingo e a gente tinha ensaiado para o congresso. Eu lembro que eu falei com o pastor por mensagem, falei, pastor, eu quero que o senhor me libere do congresso porque eu vou precisar visitar Mara. E o pastor, na sabedoria, disse, não, você faz o certo, vá, pode ir que a gente segura a onda aqui. E eu chamei Kim foi comigo para Ilhéus, né? A gente pegou o carro e foi. Passou lá em Ilan, no irmão de Mara, e a gente conversou. Eu falei, Ilan, estou indo lá ver Mara, ver qual a condição dela. Irmãos, a minha vontade Mara sabe disso, era sempre ficar com ela, né? Eu deixaria tudo, deixaria trabalho, deixaria casa, deixaria tudo, inclusive Dara, para ficar com ela, porque eu sabia que Dara estava sendo bem cuidada, né? Por Wanda, por Kim, então eu não tinha preocupação. Mas também sabia que a preocupação de Mara não era simplesmente com Dara pelo fato dela não estar sendo bem atendida, estar sendo bem assistida. A preocupação de Mara era que, por eu ser pai, ela queria que eu ficasse com Dara. Então eu ficava nesse divisor de água, não por conta de trabalho, que trabalho isso a gente vê depois. Mas eu falava, meu Deus, e agora? Eu fico com Mara, eu fico com Dara, fico com Mara, eu fico com Dara. Então ficava nesse dilema, né? Mas para perceber que ela ficava mais calma, mais tranquila, então eu sempre ficava indo e voltando. E esse foi o primeiro dia que eu saí de casa para ver ela. Quando chegou lá, eu vi que Mara não estava bem, de fato estava sangrando, né? E toda vez que Mara sangrava é porque a gente já sabia que as plaquetas dela estavam abaixo de 5.000, todas as vezes. Então, estava sangrando, estava muito pálida, muito mal mesmo, assim, sabe? E eu já cheguei assim naquela euforia, nem podia fazer isso, mas eu fiz. Eu acho que naquela euforia, cheguei, abracei Mara, beijei, que não podia, né? A gente sabe disso. Mas foi, não sei, foi a intenção ali, foi o momento. E aí eu fui correr atrás, né? Saber que os médicos estavam falando sobre ela. E eu perguntei a um dos médicos, né? Ele falou, você é esposo dela? Eu falei, sim, sou esposo dela. E aí ele disse, olha, o que você precisa fazer com urgência é conseguir a regulação para ela sair daqui. Ela não está bem e eu não sei, na situação que ela está aqui, se ela consegue ficar mais 2 ou 3 dias aqui. E aí foi aquela loucura, né, irmãos? E a gente telefona para um, telefona para outro. E eu lembro que quando eu estava falando com Mara, eu vi um médico, estava examinando Mara, e eu de cá olhando para outro, e o médico olhou para Mara, aí olhou para o outro médico e balançou a cabeça, como se não tivesse mais jeito, né? Pela forma com que ela estava. Cara, aquilo, sabe, meu coração ficou pequenininho, sabe? De eu ver a minha esposa naquela situação. Sabe a impotência que você tem de você falar assim, agora o que é que eu vou fazer? Sabe, irmãos? E eu mandei algumas mensagens, sabe, desesperado mesmo. Eu estava desesperado, irmão, desesperado, sabe? Com a fé em Deus, sabe? Sabendo que Deus é maior que tudo, mas desesperado por ter visto a minha esposa naquela situação. A gente tem mais de 20 anos juntos e eu nunca vi Mara nessa situação. Nunca desejo para ninguém e não queria nunca ver ela naquela situação. Então eu pedi a Deus que me colocasse naquele lugar, sabe? E conversei com os médicos e aí conheci essa Railana que Mara fala, pedi o contato dela, fala, Railana, eu sei que não pode, mas eu preciso do teu contato. Eu só saio daqui com o teu contato. E ela me deu o contato para a gente ficar se falando. E corri para Kim estava cá me esperando, que só podia entrar uma pessoa. Aí falei com Kim, que vai lembrar disso. Falei, Kim, Mara está muito mal, cara. Mara está muito mal, sabe? E eu me sustentando ali, me segurando para poder ser forte,
por ela. Mas fato é, irmãos, que quando o pai de Mara já não podia, ele não pôde ficar lá, e eu falei, como é que eu vou deixar a Mara aqui sozinha? Como é que eu vou deixar a Mara aqui sozinha? Mas ela, todo o tempo, ela queria que eu viesse ficar com Dara. E eu falei, Kim, como é que eu vou deixar a Mara sozinha? Como é que eu vou deixar a Mara sozinha? E aí Kim disse para mim, entrega nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. E aí fiquei um pouco lá para poder pegar o prontuário, que eu queria ver tudo que estava sendo feito, mas eles não me deram. E pegamos o carro e vimos embora. Quem vai lembrar disso? De Ilhéus para cá eu não dei uma palavra. De Ilhéus para cá, sabe? Eu só chorava, vinha um nó na minha garganta, sabe? Que aquela angústia, sabe? De chegar em casa e não ter uma boa notícia de Mara. E quando eu cheguei em casa, irmãos, creia em Deus. Quando eu cheguei em casa, sabe? Aquele vazio dentro de mim. Aquele vazio, sabe? E aí Wanda estava lá, Wanda já sentiu. E ela pegou Dara, levou para o quarto, e eu fui para o outro quarto. Ali eu ajoelhei e comecei a falar com Deus, sabe, irmãos? Não foi 1 hora nem 2, foi a noite toda. Creia em Deus, foi a noite toda eu falando com Deus. E eu ajoelhava, e eu deitava, voltava a ajoelhar de novo, deitava, voltava a ajoelhar, e a noite toda, sabe, uma noite toda no domingo. E as lágrimas caíam no travesseiro, sabe? Mas quando foi de manhã cedo, 4:30 da manhã, eu falando com Deus. Mais tarde vocês vão ver uma imagem. Quando eu cheguei na academia, 4:30 da manhã, a primeira coisa que eu vi, a primeira imagem que eu vi na academia, quando eu abri a porta, que eu entrei no murozinho da academia, pastor conhece, sabe que o murozinho da academia tinha um copo que dizia, vai ficar tudo bem. Um copo de água, irmão, um simples copo de água dizia, vai ficar tudo bem, sabe? Aquilo me trouxe uma paz, uma simples mensagem, porque eu sabia que Deus estava ali. Ainda que tivesse angústia, ainda que existisse dificuldade de acreditar, mas Deus estava ali, irmãos. E também logo em seguida, uma canção que a gente cantou, acabou de cantar, sabe? Que eu estava falando para Leila aqui na canção, eu falei, o que é que vem para parar nós, sabe? É o desânimo, é a angústia. E ali veio aquela mensagem, em cima da hora, veio 4 ligações seguidas, 6 horas da manhã. Estava falando com Mara, 4 ligações seguidas, de Ilhéus. Eu não atendi, irmãos. Creio em Deus, eu não atendi. Para mim, aquela ligação era para dizer que Mara tinha falecido. Eu falei, não vou atender, eu não aceito. Na 5ª ligação, eu falei, Senhor, seja o que o Senhor quiser, eu vou atender. Aí na ligação foi só para dizer, ó a mente da gente, né? A ligação só foi para dizer que o prontuário estava pronto, se eu podia ir buscar. Eu falei, lógico que não, eu estou em Jaguaquara, como é que eu vou buscar um prontuário aí? Mas naquela felicidade que era só para dizer que o prontuário estava pronto, sabe? E creio em Deus, irmãos, que dali em diante, eu vou falar um pouco mais tarde, mas assim, eu comecei a tirar as preocupações da mente e abrir meu coração para que a palavra de Deus pudesse entrar, sabe? E aí foi quando eu fui passando tempo na segunda-feira, e Ilan foi para lá, já levou o pai, e lembro que Ilan já começou a se movimentar, a se mobilizar, né? Foi quando a cidade inteira, vocês sabem disso, a cidade inteira se mobilizou em prol da minha família, né, para poder conseguir a regulação, e a gente lutou. Mas para que Mara termine, só um fato, irmãos, só um fato para que fique registrado. Na terça-feira, sabe, quando eu recebi a notícia, na terça-feira eu estava com Wanda e Dara na clínica para fazer exame de Dara. E Ilana me ligou na terça-feira. Eu não tinha visto a ligação, também tinha 3 ligações de Ilana. E Ilana já me ligou chorando. Talvez ela vai se lembrar disso. E eu falei, aconteceu alguma coisa. Eu falei, que foi, Ilana, pelo amor de Deus? Aí Ilana disse para mim, Sandrinho, vou te dar uma notícia aqui, mas fica tranquilo, sabe que vai tudo dar certo. Mas estava conversando com o médico, e o médico disse que o que Mara tem é leucemia. Sabe, irmãos, aquilo me deu um baque por dentro, porque até então eu não sabia que tinha vários tipos de leucemia. Eu era leigo no assunto, para mim era só um tipo de leucemia, sabe? E quando Ilana falou isso, ela disse, porque Ilana tinha conversado muito com os médicos, e Ilana disse, não, a gente precisa, tanto Ilana quanto Ilan falou assim, não, a gente vai conseguir um hematologista aqui na cidade, não foi isso, Ilan? Vai conseguir um hematologista na cidade para que a gente possa fazer o exame, e aí a gente fica sabendo qual é o diagnóstico, e em cima do diagnóstico a gente já consegue alguma coisa. O médico disse para Ilana, não precisa disso. Sem diagnóstico, sem fazer os exames,
o que sua irmã tem é leucemia, sabe? Aí Wanda entrou no carro, eu entrei já chorando, deixei Wanda e Dara no carro, saí para orar, que minha coisa é assim, irmãos, eu gosto de orar sozinho. Aí eu saí para orar, mas na verdade, irmãos, nesse dia, terça-feira, eu nunca esqueço, eu peguei o carro, fui ali próximo ao ABB ali, e ali eu fechei os vidros do carro, comecei a falar com Deus mesmo. Eu falei, o Senhor vai falar comigo hoje, qual é o propósito disso, porque eu não entendia qual era o propósito disso. Como Mara disse, estava tudo bem, a gente tinha viagens planejadas com Dara, viagem de 1 ano, sabe, estava tudo bem na nossa vida, trabalhando, Mara trabalhando. E eu disse, Senhor, o Senhor vai falar comigo hoje. E eu comecei a orar. E nessa oração eu comecei a chorar muito, muito. Eu lembro que eu comecei a chorar angustiadamente, sabe? E foi, sabe, um choro assim que eu não conseguia me conter. E aí eu comecei a bater no painel do carro, bater mesmo, bater, chorar e gritar com Deus, gente. Eu comecei a gritar com Deus. Eu falei, fale comigo, Senhor, fale comigo, Senhor, fale comigo, Senhor, fale comigo, Senhor. Eu comecei a bater. Eu preciso de uma resposta tua, eu não estou entendendo, eu quero que o Senhor fale comigo. E na hora que eu falava assim, aí parou um carro na minha frente. Um carro, se não me engano, foi uma SW4, parou na minha frente. E aí, na hora que parou na minha frente, abriu as portas e desceu 2 caras, um com a metralhadora e um com o revólver. E parou. Aí eu falei, pronto, essa é a resposta que eu vou ter. Aí eu falei, vai me roubar aqui, vai roubar meu carro, vai me assaltar, vai me levar. E aí os caras desceram, abre o vidro do carro e bota a mão para cima. Aí eu já estava, sabe, já largado mesmo, e já estava todo. Aí eu abri aqui, botei a mão para cima. Aí quando eu olhei assim, o vidro estava todo embaçado, né, tanto de chorar, todo embaçado. Aí quando eu olhei assim, eu vi que era o irmão de Silvinho, Polícia Civil. Aí botei a mão e falei, não, eu conheço esse cara. E aí abri o outro. Aí ele botou a arma logo dentro assim, meio afastado. Aí quando ele olhou assim, ele falou, rapaz, é você? Aí botou a mão na cabeça assim. Aí baixou a arma e disse, pegou na minha mão, falou assim, cara, fique tranquilo, vai ficar tudo bem. O Deus que é fiel com a gente, o Deus que é fiel, Ele vai fazer infinitamente mais na vida da sua esposa. Fique tranquilo, sua esposa vai ficar bem, Sandro, sua esposa vai ficar bem. E deu um tapa no meu ombro assim. Aquela foi a resposta que Deus teve para mim, gente. Então daquele dia em diante, Mara, eu percebi que o Senhor jamais iria abandonar a gente. Ainda que eu tivesse dúvida no passado, ainda que eu tivesse, sabe, com angústia no coração, daquele dia em diante, eu percebi que o Senhor nunca iria abandonar a gente. E eu disse, obrigado, Senhor, pela resposta. Ainda que tenha sido uma resposta, sabe, dramática. Aí eu falei, mas acho que o Senhor pensou assim, você falou tanto comigo dramático, eu também vou te dar uma resposta dramática também. Pera aí, vai ser agora. E aí eu saí dali, Wanda sabe disso. Aí quando eu cheguei em casa que eu botei, aí minha irmã chegou com uma outra palavra dizendo assim, por acaso Mara honra pai e mãe? Aí eu disse, honra. Aí ela disse, então fique tranquilo, Wanda vai lembrar disso. Wanda falou assim, o que é que está escrito na Bíblia? Que aquele que honra pai e mãe. Aí eu olhei e falei, meu Deus, como tu é maravilhoso, Senhor. Aí eu fiquei lembrando de Mara, de toda a vida de Mara, o quanto Mara honra os pais. Se tem uma pessoa, irmãos, que honra o pai e mãe, sabe, é Mara e os irmãos, Ilan e Lana. Eu posso falar porque eu vejo isso, irmãos, porque eu vejo, são 20 anos na família, eu sei o quanto Mara e os irmãos honram os pais. Então essa foi a palavra que Deus me deu, dizendo, vai ficar tudo bem. Então Mara, pode continuar. E aí eu não sabia, né? Essa suspeita de leucemia nem passava pela minha cabeça. Para mim eu estava ali, ia ser medicada, ia fazer um tratamento, ia embora, pronto, acabou. E aí eu estava na UTI, né? Cheguei na UTI. Lá na UTI eu conheci uma mulher que chamava Leila. Ela era técnica de enfermagem, ela que ficou cuidando de mim. E aí Leila me dava banho, eu tomava banho no leito, porque eu não podia levantar para tomar banho. E aí eu falei assim, eu queria ir no banheiro, eu queria fazer xixi no banheiro. Ela, você não pode, você tem que fazer ou na fralda ou na paradeira. E ela me deu uma fralda e eu não estou conseguindo soltar aqui, não estou conseguindo fazer na fralda, não deixa, não, você não pode. E eu, me dá uma paradeira então, deixa eu ver como é que é isso aí. Aí eu fui fazer e aí deu mais certo. E aí
eu estava ali, meu leito era próximo ao posto de enfermagem de novo. E eu ouvia os médicos ligando, pessoas ligando, querendo saber de mim. Outros setores, todos os setores que eu passei, as pessoas ligavam, perguntando como é que estava. Eu o tempo todo ouvia meu nome. Ah, Ivamara está assim, Ivamara está assado. E aí, médicos ligavam para mim. Doutor, não sei quem ligou para saber como você estava. Eu não sei nem quem é. Era muita gente. Eu não tinha acesso a celular. Não tinha acesso a nenhum, não sabia o que estava acontecendo cá fora, não sabia de nada. E aí eles falaram, muita gente ligando por você, quem é você, hein? Você é conhecido. Ele falou, eu não. E aí o médico veio e falou bem assim, vou resumir um pouquinho, né, gente, senão não vai dar para contar tudo. E aí o médico chegou e falou assim, você vai ser transferida para uma sala de isolamento. A gente vai fazer um isolamento reverso com você, para lhe proteger, porque sua imunidade está muito baixa, que se você ficar aqui, você pode pegar uma infecção. E aí eu fui para essa sala, uma sala totalmente fechada, eu fiquei sozinha. E aí os médicos que entravam, todo mundo que entrava tinha que tudo paramentado, né? Luva, máscara, gorro, propé, para poder me ver. As visitas, tudo. E aí eu fiquei naquele lugar ali, sozinha, e só eu e Deus. E eu conversava com Deus e orava, eu já não sabia mais o que falar para Deus. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Foi um momento de incerteza. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer comigo, que dia eu vou para casa, eu não sei. Mas, por favor, me acalma meu coração. E, por vezes, ali eu passei mal, sangrava pelo ouvido, sangrava pelo nariz, sangrava pelo palato. E aí, passava mal, e aí eu chamava os médicos, eu já sabia, eu levantava a mão assim, porque era tudo fechado, e tinha uma janelinha aberta, só tinha uma janelinha assim, um vidro, e eu passava a mão, estou passando mal, eu estava deitada, parecia que eu ia desfalecer, parecia que eu ia desmaiar deitada mesmo. E eu falei, estou passando mal, eu olhava no monitor, estava tudo certo, mas parecia que se eu dormisse ali, parecia que eu não ia acordar mais. E aí, Leila, a técnica que ficava comigo, muito amorosa, muito cuidadosa, ela me tratava como uma filha lá. E aí, teve um dia que eu passei mal, aí eu falei, médico, levanta um pouquinho a cama, os meus pés, e abaixa a cabeça. E aí, ele começou a levantar, eu falei, eu já sabia o que fazer na hora que eu estava passando mal. Eu não queria, eu estava tão querendo voltar, eu falava, Senhor, me deixa voltar, eu preciso cuidar da minha filha. Eu pedi minha filha foi planejada, minha filha não pode ficar sem mãe. E ela me dava força, né? E aí, chegando no dia, né, que saiu a regulação, foi um dia que eu já tinha perdido as esperanças. De manhã eu falei assim, Senhor, por favor, me dá um sinal. Me dá um sinal, gente, pede o sinal a Deus que Ele dá, viu? E aí eu falei assim, Senhor, era de manhã, eu falei, Senhor, se Railana vinha aqui, era muito difícil um ir para outro setor por conta de infecção cruzada, e eu falei, se tudo vai ficar bem, se eu vou sair daqui, toca no coração de Railana para ela vir aqui, me dá notícia, né, do meu povo lá de casa, que ela tinha única que tinha um acesso lá, o contato. E aí passou a manhã toda, a Railana não aparecia, e eu passava mal, e eu já achava que eu ia morrer já. E aí deu de tarde a hora da visita. Aí veio a psicóloga falou assim, vai entrar 2 pessoas aí, são seus irmãos, vai entrar. E aí entrou Ilana e Ilan. E aí, quando eles entraram na sala, eu estava já assim, deitada, com o pescoço roxo, porque tinha tentado puncionar uma veia aqui, que não estava achando mais veia em mim. Eu estava deitada, sangrando, estava sangrando pela boca, sangrando na gengiva, estava fazendo também várias transfusões de crio, de plaqueta, de hemácias, estava fazendo várias transfusões. E aí, quando Ilana chegou, que Ilana me falou bem assim, Mara, o que tu precisa da regulação. Aí eu falei, regulação, gente, regulação. Eu sabia que ia ser difícil, né? Porque a gente sabe o tanto que demora para sair uma regulação. Eu falei, eu estou morta. Eu falei, eu vou morrer. Aí, Ilana falou assim, você precisa da regulação, e a gente está vendo por aí, o Sandrinho já contou a parte, né, do hematologista, que não conseguia trazer. E aí, Ilana falou assim, e aí eu comecei a me despedir. Na hora que Ilana falou, já fiquei sem esperança, para mim já não ia acontecer mais nada. E aí Ilana falou assim, e aí eu falei assim, Ilana, olha só, eu quero que Dara comece a estudar com tantos anos, eu quero que ela estude em tal escola. E aí eu comecei, né, a falar. Na hora que eu comecei a falar, Ilana falou assim, para. Ilana começou a orar, Ilana ajoelhou no chão, começou a orar também. E aí começou todo mundo a orar naquela sala. A mulher que estava colocando as bolsas de sangue em mim, começou a chorar também. E Ilana levantou o clamor, começou a repreender o espírito da morte. E eu estava vendo que os médicos já estavam
se arrumando para entrar, vestindo a roupa para entrar, e Ilana foi perguntar o que foi que estava acontecendo, por que estava sangrando daquele jeito, o que estava acontecendo. E aí o médico entrou, né? E aí falou que eu precisava da regulação e tal, que eles estavam tentando me manter viva. E aí Ilana falou assim, ó, a gente vai sair e a gente precisa resolver logo isso. E aí saíram. E aí no que eles saíram, aí eu deitei, fiquei lá falando com Deus. E aí Railana apareceu na porta de tarde, ela apareceu na porta, e o mesmo sinal que Sandrinho pediu para Deus, ele mandou para mim também. E aí Railana apareceu e falou bem assim, eu vim aqui para te dizer que vai dar tudo certo, tudo vai passar, Deus está no controle de tudo. E aí o médico chegou na porta, e depois que ela saiu, o médico chegou na porta com um sorrisão, um médico bonito, jovem, assim, deu um sorrisão e falou assim, Ivamara, sua regulação saiu. Sua regulação saiu e a gente só está vendo aqui a questão do transporte, porque você não pode ir de ambulância, você tem que ir de transporte aéreo. E aí eu falei assim, tá bom, glória a Deus, aleluia, comecei a agradecer, Senhor, obrigado, sabia chorar, sabia agradecer. E aí ele falou, olha, aí eu fiquei esperando que no final do dia eu ia ser transferida. E aí, depois ele voltou e falou assim, o avião não tem como pousar aqui hoje, vai ser transferido para amanhã de manhã, vai ser amanhã de manhã. Eu falei, tá bom, não tem problema, um dia só, o importante é que conseguiu a regulação. E aí, quando foi no dia de manhã cedo, chegaram já, as meninas chegaram me arrumando, fazendo exame, teve suave aqui no nariz, arrumando minha roupa, e aí precisava, né, de um médico para me acompanhar até o aeroporto, do aeroporto, e outro médico que foi comigo, foi um táxi aéreo, e aí precisava de tudo isso aí. E aí eu fui. E aí, nessa parte, né, tem até um vídeo aí que a gente colocou do avião saindo, que todo mundo viu esse vídeo, foi o que postaram nas redes sociais, e aí começou a esperança, né? Foi esse vídeo aí que meu irmão postou nas redes sociais quando conseguiu a minha regulação. E aí eu fui com a minha irmã me acompanhou, não saiu a música. Minha irmã me acompanhou até lá, e aí, quando a gente chegou lá, a gente descobriu por que não deu certo eu ir no dia anterior, né? Porque se eu fosse no dia anterior, não tinha vaga ainda. A pessoa, quando eu cheguei lá, minha irmã me contou isso hoje, quando eu cheguei lá, a vaga que tinha, que era o leito 10 que eu ia, foi porque morreu uma pessoa na madrugada. E aí conseguiu essa vaga para mim. E aí eu fui para a UTI geral, porque ainda não tinha vaga no lugar onde eu precisava ir, que era a parte de oncohematologia. Quando eu cheguei lá, na UTI geral, aí vieram logo os hematologistas me procurarem. O diretor do hospital, doutor Fernando, e doutor Alex, os dois hematologistas. E aí eles falaram assim para mim, eu vim conhecer a pessoa que moveu uma cidade inteira. Eu falei, como assim, doutor? Ele, você sabe quantas ligações eu recebi? Quantas ligações eu recebi? Quantas fotos suas eu recebi aqui para poder você estar aqui hoje? E você deve ser uma pessoa muito conhecida, né? Você deve ser... Eu falei, não, doutor, é Deus. Foi Deus que moveu o seu coração, que moveu as pessoas para que eu pudesse estar aqui. E aí ele falou assim, a gente vai fazer a coleta da sua medula, fazer um mielograma, esse exame que a gente precisa para você, para detectar o tipo não, na verdade eu não sabia o que tinha. Ele falou, a gente está suspeitando que você tem uma leucemia promielocítica aguda, que eu também achava que só existia um tipo de leucemia, né? Ele falou assim, a leucemia promielocítica aguda é um tipo de leucemia que antigamente ela matava rapidinho, era fácil de matar, mas depois de uma medicação lá que eles descobriram, né, tretinoína, o Atra, essa medicação conseguiu reverter o quadro. E aí a gente vai esperar sair a vaga lá para cima, para oncohematologia, para você ser transferida. Mas, enquanto isso, você já vai começar a tomar a tretinoína até a gente conseguir a vaga. E aí eu fui e aí fez hemograma, não assisti nada, e aí surgiu a vaga na UTI da parte de oncohematologia. Quando chegou lá, aí os médicos vieram, né, me dar o diagnóstico correto. Eles falaram o tipo de tratamento que eu ia precisar fazer,
que eu ia ter que fazer um tratamento de indução, que era primeiro, depois 3 consolidações. A indução, o que é que vai acontecer? No tratamento de indução, você corre risco. Eu achava que já não corria mais risco, né? Fazer o tratamento, pronto. Você corre um risco muito grande de morrer, pegar uma infecção, de ter sangramento, porque a quimioterapia vai baixar tudo. Vai baixar a plaqueta, vai baixar hemoglobina, e a gente vai ter que fazer as transfusões. E aí, eu falei, na hora que ele falou isso, a médica falou para mim tudo o que ia acontecer comigo, né, de efeitos colaterais. Ela falou assim, olha só. Aí ela falou, seu cabelo vai cair, você pode ficar enjoada, todos os efeitos colaterais que tem, né, na quimioterapia. E aí, na hora que ela saiu dali, que ela me falou aquilo tudo, eu comecei a chorar. Aí ela falou assim, você também vai ter que tomar uma medicação para poder secar seu leite, você não vai poder. E aí eu comecei a chorar, né? Porque eu falei de secar meu leite e, enfim. Eu comecei a chorar naquela hora ali. Depois Ilana entrou, que era o momento da visita. Ilana acabou trazendo umas palavras de esperança. E aí foi no momento que eu lembrei de uma passagem que o pastor leu aqui na igreja, poucos dias antes disso tudo acontecer. Ele deu a palavra sobre Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel na cova dos leões, né? Que Deus não livrou eles de passar por aquele problema, mas Deus estava com ele o tempo todo. E eu me lembrei daquilo e falei, Senhor, assim como tu esteve com eles no passado, o Senhor vai estar comigo também. E o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me guardar, o Senhor não vai deixar que nada de mal aconteça. Cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha filha. E aí, vamos partir para... Aí, quando eu estava também na UTI, teve uma pessoa que foi lá também, o filho de Tina, Luan. O filho de Tina foi lá, Tina tinha falado com ele, que ele é hematologista também, para ele me ver, e ele me explicou tudo, se colocou à disposição, o que eu precisasse que eu pudesse falar com ele. E aí, foi muito importante, assim, porque a gente solicitou eles várias vezes. E aí, surgiu a vaga na enfermaria. E eu fui para a enfermaria e ali Lana já podia ficar comigo, eu já podia ficar com alguém, né? Com algum acompanhante. E aí foi revezando entre meu pai, Sandrinho e Lana. E aí falou, vai começar a quimioterapia. Aí quando começou a quimioterapia, Sandrinho falou assim, foi Sandrinho que estava nos primeiros dias, ele falou assim, todas as vezes que você começar a tomar quimioterapia, a gente vai orar. Antes de cair na sua corrente sanguínea, a gente vai fazer a oração. E aí, Sandrinho, no primeiro dia, ele fez a oração, ele interrompeu a enfermeira quando ele veio colocar, e aí ele fez a oração, ele falou, e aí ele começou a orar. E aí, tomei a quimioterapia e tal, e aí eu fiquei apreensiva, né? Falei, não sabia o que ia ter de efeito colateral naquele primeiro dia. E aí veio uma palavra assim, aquela palavra, né? Muitas são as aflições dos justos. Salmos 34, 19. Muitas são aflições dos justos, mas de todas o Senhor a livra. Dos justos, né? Muitas são aflições dos justos. E aí, eu me acalmava. Toda hora que eu lembrava de algum versículo e eu estava apreensiva, eu me acalmava. E aí, comecei a fazer a quimioterapia, o meu soro e tal. E aí, não senti nada nos primeiros dias, os médicos passaram, e aí, tá sem apetite? Eu falei, não, pelo contrário, eu estou com muita fome, me dá comida aí. E aí, tá enjoada? Não, nunca vomitei, nunca precisei vomitar, nunca tive náusea, graças a Deus. E não tive, assim, tantos efeitos colaterais. Sabe, irmãos, o que Mara, falando aqui, né, a gente lembra, né, Mara, que todas as vezes, mesmo quando não estava presente, Ilana estava, e aí a gente falava com ele, conversava muito com Ilana, mas Ilana, não deixe colocar quimioterapia sem antes orar. Ore primeiro, ore e entregue nas mãos do Senhor. Qualquer medicação que for dada, Mara, aí ore primeiro. E Mara, irmãos, nunca teve um enjoo. Mara nunca teve falta de apetite, né? Como ela está dizendo. Porque quando se toma essas medicações, você sabe, né? Falta de apetite, enjoo, não quer, trava para ir no banheiro. E Mara sempre normal, sempre normal. Todas as vezes que o médico passava lá, perguntava a Mara, mas não, já fui no banheiro, já almocei, já tomei banho. Então sempre, para a glória de Deus, Mara sempre esteve bem, irmãos.
E a gente sabe, nós sabemos como cristãos. Eu espero que vocês entendam. Se tem alguém aqui que não é cristão, se tem alguém aqui que não serve a Deus, se tem alguém ainda que não tomou uma decisão, sabe, de servir ao Senhor, entenda, independente da situação que você esteja, aquele que serve a Deus, como Mara acabou de ler, o justo, o Senhor os livra. E Mara foi, o Senhor livrou Mara de todas as aflições. E aí, Ilana Sônia ficou comigo nos 2 primeiros dias, depois Ilana ficou comigo também. E aí começou, né? Plaqueta cair. Aí ele tem uma fase que chama Nadir. Depois que você toma quimioterapia, tem uma fase que chama Nadir. Nadir é a fase de tudo cai, você fica vulnerável, suas células de defesa, a plaqueta cai, aí você tem sangramento e tal. E aí veio o Nadir. E aí quando chegou o Nadir, foi próximo ao São João, em que os bancos de sangue estavam abaixo. E aí a gente falou, e agora? Estava demorando de vir sangue, eu estava precisando de sangue, estava demorando de vir sangue, de vir fazer a transfusão, foi várias transfusões que eu fiz. E aí falei com Ilana, e aí, vamos fazer. E aí a gente teve a ideia de fazer a campanha de doação, né? Onde a igreja doou, muita gente da igreja doou. Teve uma amiga minha que ela mobilizou, chamou várias pessoas da igreja, do trabalho dela para poder fazer campanha de doação. Foi meu irmão, enchia o carro dele, levava lá para Jiquié para poder, e dava várias voltas de Jiquié para levar pessoas para poder fazer a doação. Teve uma amiga minha que mora na Chapada Diamantina, a Aline, acho que ela está assistindo também. Ela foi a primeira a fazer, mesmo sem saber, assim, lá logo do início, quando ela viu que eu ia precisar fazer quimioterapia, ela falou, vai precisar, eu já vou fazer, já vou mandar meu comprovante. E quando a gente mandava o comprovante, a gente tinha direito, né? A gente tinha prioridade. E deixar assim, para que vocês entendam, irmão, que a igreja aqui o ama, né? Se mobilizou, Clarinha, o pessoal todo se mobilizou, conseguiram várias pessoas, carro, né? Para poder levar para a doação de Mara. Mara teve mais de 100 pessoas, mais de 100 doações de sangue, né? E a gente é muito grato, né, Mara? Pela igreja, por todo mundo, lógico, por todo mundo que se disponibilizou em fazer esse ato de amor, né? Mas a gente agradece muito a todo mundo, enfim, mas a igreja, sabe, que orou, que esteve presente, que se mobilizou para que isso acontecesse, a gente é muito grato por isso. Inclusive, antes do culto, aqui eu estava falando sobre isso, né? Agradecendo a Deus por todas as orações, por tudo que vocês fizeram em prol da minha família. E quando eu fui para a enfermaria, tive acesso ao meu celular. Foi aí que eu vi muitas mensagens. Eu vi as mensagens de várias pessoas. Tem gente que eu nem conhecia, que falava que estava orando por mim, que estava fazendo campanha de oração, que falava que estava fazendo em jejum. Inclusive Cate, né? Cate Cardoso, que está aqui. Agradecer ela também, que ela fez corrente de oração por mim. Muitas pessoas oraram. Minha mãe pediu oração em várias igrejas. A igreja orou, a irmã Marida foi me visitar também uma vez. Foi muita gente orando. A igreja de Fernando, lá no Maranhão, mandava vídeo para mim fazendo clamor de oração pela minha vida. Então foi muito importante essa parte, né, da oração. E quando o médico chegava lá, ele chegava e falava assim, tem tanta gente ligando para você. E ele insistia, nossa, você é conhecida. Eu não sou conhecida, não, doutor. Eu não sou conhecida, é Deus, eu sou filha do papai do céu. Irmãos, para vocês verem como Mara estava tão bem, que teve um dia que eu estava com ela, e Mara estava toda arrumada, né? Ela disse que a melhor plantonista era Ilana, porque arrumava o cabelo dela, deixava ela toda bonitona, né? Não, só chegava lá e queria comer, né? Tinha televisão lá, e aí a gente ficava batendo papo, lia a Bíblia, cantava, fazia louvor. Aí teve um dia que eu estava deitado na cama lá, deitado lá com a touca e tal. Aí chegou a enfermeira, né? E Mara toda bonitona, chegou a enfermeira e ia me dando a medicação, irmão. Ia me dando a medicação. Aí eu falei, não é você que é o paciente. Eu falei, não é ela, não sou eu, não. Meu pai também corria. Ela estava, assim, a pessoa chegava e via Mara tão bem, e eu lá jogado lá, né? Esse daqui, o dente é esse aqui, ó, o dente dali. Meu pai também corria. Quando chegava, ele, não é ele que é ela que é a paciente. E aí teve uma vez que eu precisei ficar com as duas mãos, né? Com um soro, com acesso. Em uma mão eu ficava com antibiótico, medicamento, na outra eu fazia transfusão. E aí Lana viu, uma chamada de vídeo, ela viu
que eu estava com as 2 mãos, né? Com acesso. E aí ela falou assim... E aí quando ela falou assim, eu vou para aí agora. Eu tenho que ir para lá, eu vou cuidar de Mara. E aí ela chegou, ela falou, não, eu vim cuidar de tu, porque tu está com as 2 mãos aí com acesso, como é que eu vou te dar banho? Eu vou te dar banho, eu vou te levar no banheiro, eu vou cuidar de você. E aí ela cuidou de mim assim, e a gente lia a Bíblia juntos, né? A gente leu muito Efésios, que fala a parte da armadura de Deus, que ela lia muito, bastante para mim, esse versículo falando do dia mal, né? Então, a gente usar... E ela tinha o hábito de escrever cartas para Deus. Ela tem o hábito de escrever carta para Deus. Ela tem um caderninho. E ela não sabe que eu vou falar isso hoje, mas eu encontrei esse caderninho nas coisas dela uma vez e eu vou ler aqui só um pedacinho de uma carta, né, que ela tinha colocado, que ela escreveu para Deus. Pai, faz um possível acontecer, por favor, eu te peço, que essa químio eu só faça o bem na vida de Mara, que o cabelo dela não caia, que as plaquetas normalizem, que a cura venha por completo. Por favor, limpa os braços dela desses hematomas. Basta um toque teu e tudo volta para o seu lugar. Cura Mara, Senhor, estabeleça o teu reino aqui. Eu creio em tu, tu és Deus, tu és um pai presente, tu és um pai que cuida. E tem várias cartas que ela fez, né? Quando não estava conseguindo acesso, ela escrevia, daqui a pouco ela colocava, obrigada, Senhor, porque conseguiu o acesso, conseguiu fazer o acesso. Meu pai também, por último eu vou fazer os agradecimentos e vou falar do meu pai, ele esteve comigo do início ao fim. Gente, meu pai não me largou por nada, ele ficava comigo, ele me via várias vezes ser furada, e ele não me abandonava, me viu chorar, e ele falou, vou ficar contigo do início ao fim. Realmente ele ficou comigo do início ao fim. Minha mãe mobilizava as igrejas, o círculo de oração, fazia campanha na madrugada, e falava, a gente está orando aqui, está no jejum, em oração, e ela falava, Laís Cabral, liga para mim de madrugada e fala, bora para a guerra, bora orar. E eu estou falando assim para que vocês saibam que o poder da oração, o quão é importante o poder da oração, o quanto é importante você estar ali o tempo todo entregando o controle da sua vida nas mãos de Deus. Assim... Teve uma época que Mara, ela já em Salvador, estava fazendo a quimioterapia e, como ela disse, né, que tem uma fase que cai tudo, né? E nesse dia eu vi Mara muito mal, até mais do que Niléus. Eu falei, meu Deus. Aí pensei logo assim, não, Mara não vai morrer, não é possível que Mara vai, porque ficou muito mal mesmo, sabe, irmão, muito mal. Eu lá, eu falei, não vai. E foi bem na época do São João que as pessoas tinham acabado de doar, né? Tinha até falado com o pastor quando eu vi. Muitas pessoas doaram, fizeram a doação e faltou sangue, irmão. Sangue e plaqueta para Mara. E é como as pessoas sabem, né? É como já chama banco de sangue, né? Então, não é que aquele sangue vai ficar reservado o tempo todo para aquela pessoa. Mas quando você precisar, tem que estar. Então, Mara precisou e não tinha, irmãos. Não tinha. Sabe? E Mara ficou um dia inteiro muito mal, fazendo as necessidades na cama, porque não podia levantar, né? Eu estava lá no dia e eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Os médicos não faziam nada, só dizia que ia lá embaixo, que ligava para o pessoal do Hemoba e nada dessa plaqueta subia, está subindo, nada de subir. Aí, irmãos, eu tive que dar uma de louco mesmo assim. Aí eu falei, não, eu tenho que ir lá. Eu nem sabia onde era, mas eu vou. Sabe, aí eu peguei, desci, aí quando cheguei no elevador, tinha 2 pessoas, e eu vi o nome, né, Hemoba. Aí eu já perguntei logo, irmãos, alguma de vocês é Tatiana aí, que é coordenadora do banco de sangue? Bem sério, sabe, irmão, com a cara fechada assim, porque eu estava muito, muito magoado assim. E aí, sabe, eu fui furioso mesmo assim, confesso que eu fui furioso assim. E aí a mulher olhou para mim assim, encostou assim, aí falou, não é a gente não. Aí eu falei, então vocês vão me levar lá que eu quero conhecer a Tatiana, que era a coordenadora. E quando eu cheguei lá nesse banco de sangue, irmão, sabe, eu entrei e falei com a moça assim, eu quero falar com a Tatiana, preciso falar com ela com urgência. E aí a moça falou, Tatiana, tem um rapaz querendo falar com você aí. E eu vi ela falar assim, e ele não está bem não. E aí quando ela me chamou na sala dela, irmãos, creio em Deus, sabe? Ela me recebeu tão bem assim, tão bem. Você vai em uma forma todo armado e a pessoa te desarma só com o olhar. Só com o olhar ela te desarma. Mas eu não vi o olhar daquela mulher, eu vi o olhar de Deus, sabe? Eu vi o olhar de Deus mesmo assim. Aí ela olhou para mim assim,
pode falar o que você está precisando. E aí eu já peguei o celular e fui mostrar todos os recibos de sangue, da doação de sangue. Ela disse, você está no seu direito. Mas infelizmente houve um tiroteio, foi até uma missionária e um pastor que estava envolvido no tiroteio, estava passando e foi baleado, e a gente precisou usar todo esse sangue para esse pessoal. Mas não se preocupe que a gente vai conseguir para sua esposa, ainda hoje, sabe? E aí sentou comigo, conversou, me aconselhou. Aí eu já estava pegando o celular, já mostrando a foto de Mara para ela, a gente já conversando, já tomando um café junto. Aí já mostrei a foto de Dara, minha filha. E aí pronto, até hoje, irmãos, creia em Deus, creia em Deus. Eu tenho um contato dessa moça, né, Mara? Várias vezes a gente conversa e creia em Deus. Deus colocou essa pessoa no meu caminho, talvez para dar uma palavra para ela. Essa pessoa, ela estava precisando, sabe, de algo que naquele momento eu não levei. Então, assim, a empatia que a gente precisa ter com as pessoas, ainda que a gente ache que estamos na razão, na certeza, sabe? Aquela pessoa estava passando por problemas sérios, não, ela não me disse o que, mas talvez no casamento, talvez. E quando ela conseguiu a plaqueta de Mara estava muito mal nesse dia, muito mal. Na hora que colocou a plaqueta de Mara, 2 minutos, irmãos, Mara já estava parecendo que nunca esteve doente na vida. 2 minutinhos. Caiu na corrente sanguínea, Mara já... E aí ela mandou uma mensagem para mim, ela disse, sua esposa está bem? Eu falei, tá. Aí ela disse só assim, eu vi que você é uma pessoa cristã, crê em Deus, ore por mim. Só falou isso, ore por mim. Eu estou precisando da sua oração. Sabe, irmãos? Então, por que eu quis falar isso? Sabe, talvez não precisaria. Porque muitas vezes a gente, no lugar de servo de Deus, às vezes a gente se preocupa muito com a gente e não se preocupa com como as pessoas vão estar. E quero deixar também ressaltado aqui que mesmo Mara com menos de 5 mil de plaqueta, ela tinha dito para mim, e Mara ainda estava acordada, ela tinha dito para mim, a plaqueta da tua esposa não chegou ainda porque tem pessoas que estão com mil. E sabe, eu louvo a Deus pela vida de Mara, sabe, e aí é quando você sabe a pessoa que está do seu lado, a pessoa grande que está do seu lado, que Mara é, ela disse assim, não, então calma. Então se eu estou com 4, 5 mil de plaqueta, a pessoa está com 1.000, a pessoa lá está mais precisada do que eu. Sabe, aquilo cortou meu coração, sabe, e ela sabia que ela estava muito mal e pensando em outras pessoas. Sabe, naquele momento eu não me coloquei no lugar daquela mulher, sabe, talvez ela estivesse passando por coisas e eu pensando só na vida da minha esposa, enquanto minha esposa estava pensando na vida de outra pessoa. Então que a gente possa ter essa consciência. A gente já está terminando, né, Mara? É muita coisa. Eu tenho que resumir. Se eu ia ficar aqui a noite toda, porque foi muita coisa. É um resumo, assim, né? E para falar que Deus cuidou de tanta coisa, eu não podia deixar de esquecer isso, né? A gente sabia que a estadia ia ser grande lá. E aí meu irmão falou assim, eu aluguei uma casa, eu vou alugar uma casa aqui próximo do hospital para poder dar um suporte para a gente. E aí meu irmão alugou essa casa, levou fogão, levou colchão e tudo para poder ficar lá. Só que a gente não sabia que Deus estava preparando outra coisa, né? E aí, antes de vencer o aluguel dessa casa, a gente vai ter que renovar o aluguel. E aí, Sandrinho tem uns alunos, né? Mega Shibazaki, pessoal de Shibazaki, nem é tão próximo da gente assim. Eles falaram, a gente tem um apartamento aí próximo, bem próximo do Roberto Santos, e a gente vai ceder para vocês. A gente vai dar para vocês passar o tempo que for preciso, ninguém está usando, vocês podem ficar lá. E a gente pegou essa chave, e, gente, pertinho, e andando assim. E aí serviu de suporte. Até hoje a gente está com essa chave. A gente já foi devolver várias vezes, mas eles não... Mas vocês não estão usando ainda, a gente só vai uma vez. Fique com a chave. A gente vai fazer uso campeão. Fique com a chave. E assim, tem muita coisa, né? E aí, o que foi que aconteceu? Aí a indução foi a primeira parte da quimioterapia, né? Que é o que eu corri o risco. Se você conseguir passar pela indução, que é a primeira fase da quimioterapia, e você não morreu, as outras é mais tranquila. E aí eu fui transferida para outro quarto, onde tinha outras pessoas também, e foi bom porque a gente acabou se conhecendo, uma passando força para a outra. E aí o médico chegou e falou assim, Mara, você vai sair de alta daqui uns dias, você vai passar uma semana em casa e volta. E eu tenho uma coisa para te falar. O resultado do seu mielograma saiu, que depois que eu fiz a primeira quimioterapia,
primeira sessão de quimioterapia, aí saiu o resultado, né? Antes de vir para casa, ele faz um mielograma, coleta a medula, e saiu o resultado. Ele falou, não foram encontrados mais nenhuma célula sanguínea em você, ou mais nenhuma célula cancerígena em você. E aí eu estava com meu pai. A gente se abraçou. E aí eu falei, e aí, doutor, eu não volto mais aqui não, né? Ele não veio mais aqui não. Eu já estou curada, Jesus me curou e tal. Ele falou, você precisa voltar, porque a gente precisa fazer consolidação. A consolidação mais 3 meses, essa consolidação é para a gente certificar de que não vai voltar, você tem que consolidar. E eu falei, eu vou voltar, mas eu já estou curada. Eu vou voltar depois de 47 dias internada. E aí eu voltei para casa. Acho que nem vai passar o vídeo, né? Que vai demorar. E aí tem um vídeo, né? Que foi quando eu voltei para casa, que tem o vídeo. Irmãos, antes de passar o vídeo, eu lembro uma frase de Mara que ela disse assim, quando ela deu a última mama Dara, ela disse assim, eu não imaginaria que essa seria a última vez que eu iria amamentar Dara. Poderia voltar para casa no outro dia, mas foram 47 dias para voltar para casa, 47 dias. E eu lembro que uma fala, ela disse assim, tudo que eu queria hoje, já no quarto, eu e ela, era apenas ver a luz do sol. Eu queria ver o céu, eu queria ver, sabe, à noite as estrelas. Você lembra que você me falou isso? E ali eu fiquei pensando, cara, eu falei 47 dias sem ver a luz do sol. Para você ver como pequenas coisas, detalhes são importantes na nossa vida e a gente não dá valor. A gente não prioriza, não dá valor. Não dá valor. E ela disse assim, tudo que eu quero é poder tomar banho no meu chuveiro. Eu lembro como hoje. Pequenas coisas. Então valorize as pequenas coisas. Vocês vão ver esse vídeo, que foi o vídeo quando o Mara, depois de 47 dias, voltou para casa, o primeiro dia, e foi a maior felicidade do mundo. E aí, gente, vai resumir aqui, mas resumir bastante, né? Eu vou pular para os agradecimentos, né? Quero agradecer a muitas pessoas que foram fundamentais nesse processo, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas estão todos aqui, né? Por favor, fica de pé aí para todo mundo conhecer vocês. Quem é minha família aí? Minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe.
todos que esteve comigo nesse tempo todo. E agora, por último, mas não menos importante, eu gostaria de honrar duas pessoas aqui, que foram fundamentais nessa jornada, que esteve comigo do início ao fim, que sem eles não sei como seria. E eu vou pedir para que eles venham aqui, essas duas pessoas, porque eles cuidaram de um pedaço de mim que ficou aqui. O meu coração ficou aqui, né, gente? Quem tem filho sabe como é difícil, foi muito difícil esse processo, foi muito doloroso. E eu quero chamar aqui Wanda e Kim. Tem um videozinho aí que a gente deixou para os meninos passarem. Eu quero agradecer, gente, muito a essas duas pessoas. Eles cuidaram de Dara como se fossem filhos deles. Eles pararam a vida deles, né, para poder cuidar de Dara, para poder... Eles moravam lá em casa, praticamente. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós... Só Deus mesmo para recompensar o que eles fizeram por nós, né? Só Deus para poder abençoar. Wanda é minha irmã, cunhada, amiga, e Deus colocou para ser minha vizinha também. Sabe, irmãos, faltaria até palavras, sabe, para agradecer a todo mundo, sabe? Como Leila disse aqui para mim, só quem passou por isso sabe, só quem passou por isso entende, só quem passou por isso tem o sentimento que a gente teve, sabe? Eu sei que cada um, por algum motivo, teve algo difícil na vida, outros nem tantos, mas independente, cada pessoa passou ou irá passar por alguma coisa. Mas o que a gente deixa para vocês é que quando a gente passa por algo sem Deus é muito difícil. Sem Deus é muito difícil. Mas quando você passa por algo que já é difícil, mas você sabe que tem um Pai amoroso, que tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que está do seu lado, um Deus de milagre, como a gente cantou aqui, todas as canções, então se torna mais fácil. A caminhada fica mais fácil, a caminhada fica mais leve, a caminhada fica mais tranquila. Ainda que passemos por tantas turbulações, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, como Mara falou aqui, ainda que, mas nós saberemos que o Senhor está conosco. E quando Mara falou dos agradecimentos, a gente glorifica a Deus, né, Mara? Glorifica a Deus pela vida de todos vocês que tiraram o tempinho para orar, sabe, para jejuar. A gente glorifica a Deus pela vida da igreja. A igreja. Sem a igreja, irmãos, sem a igreja em oração, a gente não é nada. Sem a igreja em oração, a gente não é nada, irmãos. Então eu glorifico a Deus pela vida dessa igreja, de cada membro dessa igreja, de cada pessoa que tiraram esse tempo. Marilda, que foi lá visitar Mara, Leila, que me deu uma palavra, a pastora, que sempre estava com a gente, o pastor, Emiliana. Tantas e tantas pessoas, sabe? Tantas e tantas pessoas que me deram a palavra por celular ou foram lá na minha casa. E a gente agradece de coração a vocês. E assim como Mara agradeceu a família dela, eu também agradeço toda a minha família, meu pai, minha mãe, que está ali também, que se preocuparam, que oravam, que perguntavam. Meu pai, no cantinho dele, sempre perguntava como é que Mara estava. E sempre estava em oração. Obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, obrigado, Nete, obrigado, Val, Ilana, Silvinho, obrigado, Bia, obrigado a todos vocês que tiraram o tempinho para orar por Mara e por minha família. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para a gente